Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa última aula, eu vou falar para vocês sobre os tipos de rochas, né? A gente vai focar agora nessa questão das rochas em si. Bom, então o que é rocha? É todo e qualquer agregado mineral na sua composição, né? No seu estado sólido, tá? E de acordo com a sua origem, ou seja, né, de acordo com a sua formação, de qual foi o processo que essa rocha passou, nós temos três classificações, que elas podem ser as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Então, vamos começar pelas magmáticas, tá? Então, a magmática, ela nada mais é do que a rocha que provém do magma, tá? Ou seja, aquela massa pastosa que ela fica no manto terrestre, no qual ela é expelida através do vulcanismo, tá? Só que dentro da questão da rocha magmática, nós vamos ter outras duas classificações, que elas podem ser rochas magmáticas intrusivas ou rochas magmáticas extrusivas, tá? A rocha magmática intrusiva, ela não vai, o próprio nome diz, né, intrusiva, ela não vai necessariamente para a superfície da Terra, né? Então ela pode ficar ali numa fenda, numa parte mais inclusa, por isso que é intrusiva, tá? E ela vai sofrer o quê? Um lento processo de resfriamento. Esse lento processo, ele pode demorar milhares de anos para acontecer, até atingir a sua forma rochosa, né? Aí, nesse caso, ela demora para se resfriar e ela forma como se fosse vários aglomeradinhos de cristais, ou seja, ela não vai ser uma rocha, vamos dizer assim, homogênea, tá? Bom, então, nesse caso, a rocha magmática intrusiva, nós temos como exemplo, né, o granito. Bom, a rocha magmática extrusiva, né, aí já tem a diferença. A intrusiva, ela fica mais inclusa, a extrusiva, ela aflora para a superfície terrestre, tá? Então, esse caso que ela vai para a superfície terrestre, vai através da transformação do processo vulcânico, né? Então, quando o vulcão ele expele a lava, nesse caso também é diferente, o seu resfriamento ele ocorre de uma maneira muito mais rápida, diferente lá da intrusiva. Ele ocorre de uma forma mais rápida e forma uma rocha negra, homogênea, um grande bloco, né? Então, nisso nós vamos ter o que? O exemplo, o basalto, tá? Que é uma rocha negra que é formada através deste processo, né? Que o magma da Terra, ele aflora através do processo de vulcanismo. E aí, só para a gente complementar a informação, o basalto, o seu processo todo, né, de intemperismo, né, quando sofre a sua desintegração através do intemperismo, o basalto, ele dá origem ao que nós conhecemos como terra roxa, né? E aí é uma coisa que a gente tem que lembrar, que este tipo de solo, que ele é transformado, né, vira um solo, é chamado de terra roxa, mas a coloração deste solo é avermelhada. Nós vamos encontrar em vários pontos do nosso território brasileiro, tá bom? Bom, então falamos das rochas magmáticas e agora nós temos a questão das rochas sedimentares, que elas vão ocorrer através do próprio intemperismo, acomodação, né? Todo esse processo de formação da rocha. Ela ocorre na região que nós conhecemos e chamamos como bacias sedimentares, né? Aí que surgem esse tipo de rocha sedimentar. Que, ou seja, né, ela surge através da
ela vai agregando diversos tipos de minerais ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né? Um processo de compactação desses minerais até formar, dar origem à rocha. E da mesma forma que as rochas magmáticas, nós temos dois tipos, que são as intrusivas e as extrusivas. Dentro das rochas sedimentares, nós podemos ter, dividi-las em três tipos de formação, que são as químicas, as orgânicas e as detríticas, tá? No caso das químicas, ela vai passar o quê? Por um grande processo de variação, de um processo químico que se dá por conta do clima, do intemperismo, enfim, vários fatores que vai fazer com que essa rocha, ela tenha todo um processo de transformação, né? E, por exemplo, o sal, né? O sal, um exemplo de rocha química, tá? Porque o sal, na sua composição bruta, quando ele está ali na natureza, ele é um bloco de rocha. Então, um exemplo que nós vamos ter para facilitar para vocês é o sal do Himalaia, né? Então, é um bloquinho, né? Uma rocha, e aí, claro, que passa por um processo de refinamento para chegar no nosso dia a dia, no nosso consumo, este sal, né? Que aí vira um mineral, nesse caso. Quando ele passa pelo processo de transformação, que vem para o nosso consumo, ele não é uma rocha, tá? Ele é um mineral, mas na sua origem bruta é uma rocha. Bom, as rochas orgânicas, elas são extremamente importantes no nosso dia a dia, são muito utilizadas, tá? Porque através delas nós geramos combustível. E aí nós vamos ter como exemplo o calcário e o carvão. Só que quando a gente fala aqui nesse caso o carvão como rocha orgânica, não é aquele carvão que a gente utiliza no nosso dia a dia para fazer a churrascada, não, tá? É um outro tipo de carvão, que é uma rocha, que ele é utilizado pelas usinas hidrelétricas, tá bom? Então, tem essa diferença do tipo de carvão, né? E o outro tipo de rocha sedimentar é chamada de rocha detrítica, né? Então, ela é formada por aglomerados de diversos tipos de minerais, como argila, areia, né? E esse tipo de aglomerado, ele vai dar origem a uma rocha. Um exemplo, o arenito, que é muito encontrado, né, em locais que tem formações rochosas. No Paraná a gente encontra alguns lugares assim, na região do Nordeste, que você percebe aquela formação rochosa e ela sofre aí o processo de intemperismo, de desgaste, né? E para finalizarmos, tá? As rochas metamórficas, que elas podem ser uma rocha metamórfica magmática ou uma rocha metamórfica sedimentar, tá? Então, a rocha metamórfica, ela ocorre através de uma mudança química estrutural da rocha, que ela sofre através de muitos anos por conta da pressão da terra, o calor, né? Então, todas essas mudanças faz com que essas rochas, elas sofram uma transformação. Por isso que são chamadas de rochas metamórficas, metamorfose, transformação, para vocês não esquecerem. E aí, a rocha metamórfica magmática, um exemplo que nós vamos ter, a gneiss, né? A gneiss nada mais é do que um processo de mudança da estrutura do granito, que vai dar origem a essa rocha chamada gneiss. E, por exemplo, de rochas sedimentares, né? Então, o calcário, ele passa aí por todo esse processo de mudança estrutural da sua pressão e tudo mais, que vai dar origem ao quê? Ao mármore, tá?
Então, o que nós temos que levar em conta? Que as rochas, elas sofrem transformação, né? E tudo vai depender de onde que ela foi criada, em qual condição, tá? Então, nós temos que lembrar sempre que existem estes 3 tipos: rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas. Magmáticas, que podem ser intrusivas ou extrusivas; sedimentares, que elas terão as características de rocha química, orgânica ou detrítica; e rocha metamórfica, né, que ela sofre aí alteração no seu processo estrutural, que podem ser metamórfica magmática ou metamórfica sedimentar. Tá bom, pessoal? Uma ótima semana para todos e até a próxima semana. Eu não acredito que desligou.